Bom dia a todos, moças e rapazes, meninos e meninas. Estamos aqui no primeiro episódio do seu mais novo podcast, Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo na cabine está a Andressa Faria de Almeida. Andressa, fala um pouco de você pra gente. Então, meu nome é Andressa, eu sou redatora comercial e agora estou enveredando pelo caminho da crítica de cinema também. Por isso, acabei conhecendo o Thiago e a gente vai começar esse podcast agora aqui para vocês, tá bom? Você tá lá na Subjetiva, né? Ah, sim, eu sou crítica da revista Subjetiva. Na descrição vai estar o meu IG do Instagram, o meu Medium, para vocês verem. Então, mas diz aí, Andressa, você viu algum filme bacana essa semana para indicar para os nossos ouvintes? Sábado eu vi Toy Story. E, contrariando a minha impressão de que seria um puta de um caça-níquel, eu gostei bastante. Eu achei, óbvio, eu acho que o encerramento do terceiro foi muito mais redondinho, mas eu achei bem bacana a introdução dos novos personagens. Mas acho que a verdade é que não fecha nada, né? Porque a gente percebe que tá muito aberto aí para continuações. Mas enfim, foi esse o filme bacana que eu vi essa semana. E você? Você sabe que eu tenho visto muito Netflix agora, né? Eu resolvi fazer valer minha assinatura e aí eu tô vendo Netflix e descobri que no Netflix tem uns filmes do Shaw Brothers, né? Que é o 5 Venenos de Shaolin. O Thiago tem um gosto muito grande por filmes com personagens temáticos estranhos. Mas agora vamos entrar no assunto principal, né? Qual é o propósito desse podcast? Segundo o Letterboxd, mais de 16 mil filmes foram lançados só em 2018. Eu devo ter assistido uns 60 no máximo. É impossível ver todos os filmes já lançados. Sempre vai ter aquele diretor tcheco, aquela atriz malaia, aquele movimento cinematográfico lá da Nigéria, ou até mesmo aquele musical da Disney que passam despercebidos e acabam constituindo um verdadeiro ponto cego na nossa cultura cinéfila. Para tentar diminuir o tamanho desse ponto cego e ao mesmo tempo entreter as pessoas, é que eu resolvi fazer esse podcast. Então, para cada programa será escolhido um tema. E tema, quando eu falo que tema, é no sentido mais amplo do termo. Tema pode ser gênero, ator ou atriz, diretor ou diretora, país, ano, movimento ou qualquer coisa que ligue, ainda que tangencialmente, dois filmes. A partir de então, eu escolho um filme para o meu co-apresentador assistir e ele escolhe um filme para que eu assista. Os filmes para serem escolhidos têm que se encaixar na regra do jogo. Para a Andressa, eu tenho que escolher um filme que ela ainda não assistiu. E ela tem que escolher um filme a que eu não tenho assistido. Depois de vê-los, nós nos sentamos e conversamos sobre eles. Agora, vamos ao tema do nosso episódio. Qual é a primeira coisa que você pensa quando eu falo em piloto? Piloto de avião, né? Pois é, eu nunca vi Top Gun. Você acredita? Ah, para, pelo amor de Deus. Você tem que ter visto Top Gun em algum momento da sua vida. Sessão da tarde. Qualquer dia vai passar. Sessão da tarde. Passava assim, tipo, de 15 em 15 dias na temperatura máxima. Eu nunca assisti, sei lá, sabe? Tipo, eu tinha um preconceito muito grande com Tom Cruise até a Magnolia. Magnolia ele tá excelente, mas eu acabei nunca revisitando os trabalhos mais antigos dele. E também não vale a pena muito ver os novos, não. Vamos falar a verdade, que não vai agregar assim demais à sua vida. A não ser, claro, a vida dele com a cientologia aí é bem interessante, bem instigante. Se fizerem um filme sobre isso com ele protagonizando, eu vou querer ver. Pelo menos ele não participou daquele Battlefield Earth lá que o John Travolta fez. Pelo menos, né? Mas também pra que você vai participar disso? Você é praticamente o popstar, o superstar da igreja cientologista, né? Não precisa participar de filmes. Pois é. Então, olha, nosso tema vai ser corrida. Desde a antiguidade clássica, os homens têm um fascínio monumental por velocidade e corrida. Muito antes lá do Ben-Hur, os jogos fúnebres em homenagem a Patroclo na Ilíada. Qual era a prova mais importante? Era uma corrida de bigas. Então você já tem, desde aquela época, que as pessoas adoram velocidade. As pessoas têm um verdadeiro paixão por corrida. Depois veio corrida de cavalo, mais tarde carro, Eu nem sei por que esse fascínio todo, Eu nem tenho carteira de motorista. Eu também não tenho não, mas vou te falar que eu sou muito fã de Fórmula 1, inclusive é por isso que eu escolhi o filme que eu escolhi pra você. Mas, enfim. Então, assim que o carro moderno foi inventado lá em 1885, surgiram as corridas.
né? A primeira corrida de automóveis do mundo aconteceu em 1894 na França, entre Paris e Rouen. De lá para cá muita coisa mudou, exceto o interesse que tanta gente tem por carros. Dito isso, Andressa, qual foi o filme que você escolheu para mim? Eu escolhi o documentário Senna, de 2010. Senna, de 2010, dirigido por Asif Kapadia e escrito por Manish Pandey. O filme ganhou 2 BAFTAs, o de melhor documentário e o de melhor edição na premiação de 2012. É a trilha sonora linda, linda, linda do Antônio Pinto, que é muito bonito, que é o mesmo cara que fez a trilha sonora de Central do Brasil. Fica aí a dica pra vocês. O que eu reparei é que o Asif Kapadia depois vai dirigir o M, né, o filme da Amy Winehouse, que acaba ganhando o Oscar em 2016. E a partir daí eu noto certas escolhas estilísticas desse diretor que estão presentes tanto no M quanto no filme do Senna, que é a escolha dele de usar voice-over em vez de botar filmes com entrevista das pessoas. Exatamente. Não. Nesse filme, o que acontece? Você acaba escutando muito, por exemplo, inclusive personagens do nosso esporte, né? Reginaldo Leme fala nesse filme, vários repórteres ingleses comentam ao fundo o que estava acontecendo. Ele usa também muito entrevista da época, no caso, enfim, chamadinha de âncora de TV para mostrar a competição entre o Senna e o Prost. Aliás, né? O filme se baseia muito nessa linha aí da dualidade entre os dois. Não. Eu fiquei impressionado como eu lembrava dessas coisas, assim. Ela tinha 9 anos em 88, eu lembrava, né, de toda essa rivalidade entre os dois, eu odiava o Prost, eu acho que é por isso que tenho tanta dificuldade de aprender francês, eu acho que é por causa disso, eu acho que eu peguei um ranço do Prost. O que dá o tom é justamente, né, a chegada do novo, que era o do Senna, contra o professor, como ele era chamado, do Alain Prost. Como o Prost ligava muito com política, né, ele não era só um bom corredor, mas ele também conhecia os meandros políticos e regulamentais. E já o Senna não, o Senna era um cara muito mais ligado aos fãs, né? Era um cara muito mais focado no esporte em si, então quando as decisões políticas se fizeram necessárias, acabou que o Prost foi muito mais favorecido do que o próprio Senna, né? Aliás, o próprio Balestre, presidente da FIA na época, em 96 ele deu uma entrevista dizendo que em 89 ele realmente favoreceu o Prost. Mas ele nem precisava dessa entrevista pra gente saber. Porque ele não só deu o título pro Prost, como também puniu o Senna, né? Porque tem isso, ele é punido. Ele é punido na associação de pilotos, então é muito complicado. E depois por uma regra que mais tarde isso mostra no filme também, eles estão discutindo, que é basicamente você sair da pista e você voltar para uma área de escape, né? O Balestre argumenta que não poderia fazer isso pela regra, só que aí, em determinado momento, tá lá o Nelson Piquet falando, mas isso seria muito mais seguro. E aí se conclui que seria muito mais seguro mesmo. E fica um climão, porque o Senna sai puto da reunião falando, alguns anos atrás eu falei isso e vocês cagaram pro que eu tava dizendo, né? Enfim. Outra coisa que me chamou a atenção do filme também é que eu sempre imaginei o relacionamento da Xuxa com o Ayrton Senna assim, como se fosse algo meio platônico, eu não lembrava muito. Eles tinham tido um relacionamento, né? Aí quando eu fui rever aquela cena onde ele foi no show da Xuxa, eu fiquei assim, caraca, é um programa infantil, cara, não faz isso. Exatamente, tem aquela cena ali, também mostra um pouquinho da Adriane, né? Mas aí já no momento em que a coisa do Prost já sai um pouco de cena, e já fica um pouco o caminho do Senna enquanto piloto que estava vencendo muito, e aí vai para uma equipe que tá problemática, que é a Williams, e aí acontece isso. Ele foi para a Williams, segundo o documentário, né? Porque a Williams estava com o melhor carro. Ele estava na McLaren e a McLaren não estava no seu melhor momento, não estava oferecendo o melhor carro para ele. Mas nem a Williams ofereceu quando ele chegou, né? Tem isso também. O Williams estava com o melhor carro porque estava com todos os elementos eletrônicos, né, seja suspensão automática, essas coisas assim. E justamente na campanha de 94,
que foi quando o Senna foi para Williams, a organização suspendeu e proibiu todos os elementos eletrônicos nos carros. Então, assim... A vantagem deixou de ser vantagem. E o carro estava muito desbalanceado. Enfim, ele não estava conseguindo ganhar uma corrida ali. E no GP de Imola, né, que é o GP que ele acaba falecendo, e é muito interessante como pelo menos eu achei, né, como esse documentário cria um clima muito pesado a partir do momento que começa a mostrar o fim de semana de Imola, preparando a gente para o que vai acontecer, que todo mundo já sabe o que vai acontecer, mas é pesado você ver acontecer depois de toda uma preparação do diretor, do montador, né, para que a gente se sentisse, puta, que merda, né? Tava na cara que isso ia dar bosta. E ao longo do filme inteiro, o diretor vai mostrando algumas entrevistas do Ayrton Senna. Quando o colega dele se machuca, assim, que ele se quebra todo, ele fala, é óbvio que eu tenho medo, mas a gente continua apesar do medo. E aí vem esse GP, o Ratzenberger, né? Morre. Não, primeiro o Barrichello se acidenta na sexta-feira. Isso mostra também. O Barrichello se acidenta na sexta-feira, mas fica bem. E aí, no sábado, o Ratzenberger, que era um austríaco, acaba batendo no meio do treino e morre no meio do treino. Assim, foi nesse nível, aquele final de semana. Eu não entendi porque continuaram mesmo tendo todos esses problemas, né? Então, falando em termos de legalidade, não poderia. Porque o argumento que usaram para continuar tendo a corrida é basicamente que ele não morreu na pista. Só que ele morreu na pista, sim. Ele morreu na pista, sim. Então, tipo, se ele não tivesse morrido na pista, poderia continuar tendo corrida no dia seguinte. Mas como ele morreu na pista... Mas, enfim, aquelas estratégias, né? Para continuar e tal. E é muito foda porque você vê que os pilotos não se uniram para evitar a corrida acontecer também. Todo mundo foi meio se levando pela pressão, né? Eu lembro que, assim, quando o Senna veio a morrer, foi uma comoção. Isso eu também lembro. Foi duro. A gente estava vivendo uma situação muito complicada, muito problemática aqui no Brasil. Os anos 80 são conhecidos como a década perdida, né? Porque inflação galopante, desemprego, o ágio, vários planos econômicos não dando certo, miséria proliferando pelo país. E aí você tem o Ayrton Senna, que representava esse aspecto do Brasil, um herói brasileiro, por seus talentos, né? A mídia levou ele a uma condição quase mitológica, né? O problema é que, assim, tipo, o termo mito está sendo mal usado ultimamente, mas assim... Muito mal usado. Mas ele sim, ele representava alguma coisa. E ele incorporava isso com muita humildade, assim. Todo mundo que eu conhecia, Ayrton Senna, falava que era um cara muito simples, muito acessível, era muito preocupado com a educação, então, assim... No próprio documentário mostra que ele já estava pensando em planos para ajudar a educação de alguma forma, acabou se transformando no instituto que tem o nome dele, né, o Instituto Ayrton Senna. Além disso tudo, era um cara que tinha muita naturalidade em ser o cara que era o performer do Brasil, sabe? Acabava a corrida, ele arranjava uma bandeirinha que alguém trazia e ia empunhando até chegar ao grid de largada. Foi essa comoção toda justamente por causa disso. E também pela sensação de que foi uma morte que podia ter sido evitada, né? E ele é meio que uma unanimidade, né? Assim, tipo, se você vê os nossos jogadores de futebol, por exemplo, tem muita gente que adora determinados jogadores, outras pessoas não aguentam. Acham o cara... A gente tá falando do Neymar, Thiago? Eu acho que o Neymar nem chega a um status que ele tinha. Não podia nem sonhar com o status que o Senna tinha. O Senna era amado por todo o Brasil. E eu me fico me perguntando, né, por que a gente não tem aqui no Brasil uma figura assim? Eu não ia falar nem do Neymar, não. Eu ia falar, sabe de quem? Da Marta. Porque a Marta tem todas essas características que o Senna tem, né? Poxa, né? 6 vezes bola de ouro. E mesmo assim, não sei porquê. Você sabe porque sim, tá bom? Porque ela é mulher, gente, tá? É só porque ela é mulher mesmo. Porque se ela fosse homem, ela ia lamber o chão que ela pisa. Mas ela é mulher. Então... Pois é, ela acaba não conseguindo nem patrocínio. Exatamente. Ela jogou com uma chuteira que falava na igualdade de gênero, porque Puma, Nike, Adidas, olha, a gente nem tá sendo patrocinado, já tá falando nome de marca, hein? Que perigo. Todas
essas marcas aí ofereceram para ela valores muito inferiores ao que oferecem a homens. Só que a gente está falando de uma mulher que tem mais bolas de ouro do que o Messi. E se for comparar, ajudar a seleção em alguma coisa ou não ajudar, tá igual. Então, assim... E olha que eu tenho marido da Argentina, hein, gente? Mas enfim, tudo bem. É isso aí. É só porque ela é mulher mesmo, tá? Realmente, sabe, tipo, não apenas a falta de patrocínio, como também a mídia, né? Não, e nossos homens, foi a primeira vez que a Globo transmitiu a Copa Feminina. E, digo mais ainda, teve também o fato de que colocou homens para narrar. E os primeiros jogos foram narrados e comentados por Galvão Bueno e Caio Ribeiro, que são dois caras que não tinham nenhuma mão para fazer isso, nenhum jeito para fazer isso. Porque o tempo todo comparando com os homens, o tempo todo fazendo comentários machistas. Aí depois botaram o Luiz Roberto, melhorou bastante. Enfim, minha opinião, tá? Não, tá certíssimo. Eu acho que você tá certíssimo. Vamos pro próximo então, Thiago? Qual o filme que você escolheu? Eu escolhi pra você o Corrida Sem Fim, de 1970. Então, gente, a ficha técnica do Corrida Sem Fim é a seguinte. Ele é dirigido pelo Monte Hellman, escrito pelo Rudy Wurzer e Will Corey. Agora melhorou, hein? Melhorou bastante. Estrelado por James Taylor, Warren Woltz, Laurie Bird e Dennis Wilson. O que eu posso falar desse filme? Que esse filme não é sobre corrida. É a primeira coisa que eu tenho que dizer. Esse filme não tem nada a ver com corrida. Nada. E isso é muito legal, tá? Eu não tô falando isso com tom de crítica, não. Isso é muito bacana. Porque ele trata basicamente da existência daquelas pessoas que, inclusive, nem tem nome no filme. O que é muito engraçado também, dentro daquela perspectiva ali, mas não fala de corrida. Corrida é um meio, sabe? Não é um fim. E isso é bem interessante de notar, sabe? Tem um tom bem... Eu senti um tom bem nostálgico, bem bucólico, assim. E o filme basicamente fala de um piloto e de um mecânico, né, que estão ali trabalhando e convivendo, e essa é a dinâmica, basicamente. E em algum momento deles na estrada, eles encontram uma garota. Mas, de novo, não é sobre corrida, gente. Se você está indo ver esse filme achando que vai ter corridas e emoção e batidas, e não é isso, entendeu? É uma perspectiva muito mais introspectiva desse universo, né? O que eu acho que acaba batendo muito com o documentário Cena também, porque fala da parte dos bastidores, da parte do que aquele indivíduo estava vivendo fora das corridas. Você não vê corridas acontecendo em cena, não inteiras, né? Vê pedaços. Mas enfim, o que você acha, Thiago? Falei besteira? Falei bobagem? Falou certíssimo. Eu acho uma coisa interessante, uma coisa que você já mencionou, é que ele meio que desnuda várias convenções cinematográficas, né? Você tem personagens sem nomes, né? Você tem o motorista, o mecânico, a garota, e o Warren Oates faz o GTO, que é a marca do carro dele. Exato, GTO. Os atores também, né? Você tem, tirando o Warren Oates, que já era um ator consagrado, né? Ele já tinha feito Meu Ódio Será Sua Herança, Traga Minha Cabeça, de Alfredo Garcia. Ele vai fazer mais tarde, né? O primeiro filme do Terrence Malick, que ele faz o pai da Sissy Spacek, no Terra de Ninguém. Mas tirando ele, os atores principais não são atores. Não. Inclusive, tem gente famosa por outras coisas nesse filme. Exatamente. Você tem o James Taylor, que é músico. Exato. Que tem uma carreira enorme como músico, e é o único filme em que ele protagoniza. E você tem o Dennis Wilson, que era o baterista do Beach Boys. Eu ia falar isso. Temos o baterista do Beach Boys nesse filme. E a Laurie Bird foi o primeiro filme dela. Mais tarde ela faz Galo de Briga, também do Monte Hellman. E em 77 ela faz uma participação no Noivo Neurótico e Noivo Nervosa. A outra convenção que esse filme ataca também diz respeito à narrativa. Né? A gente não sabe nada do background dos personagens. Não, basicamente eles estão ali vivendo como se já estivessem fazendo isso há muito, muito, muito tempo. Ou desde sempre. Eles não têm história. Eles não têm passado. E você não sabe como é que ele termina. Também, eu ia falar isso também. Além de não ter passado, não tem futuro, tá? Não tem. Eu ouvi uma entrevista com o Monte Hellman e ele disse que o final era o pavor dos projecionistas. O filme acaba de uma forma que o projecionista fala assim, cara, o que está acontecendo? Mas eu acho que é justamente essa mensagem um pouco. Se tem, assim, eu gosto muito de filmes redondinhos, embora eu goste muito de filmes também que
eu vejo o final e tenho que discutir o final, mas esse filme não se adequa nem numa coisa nem na outra. O Corrida Sem Fim é um longa um pouco na perspectiva de vamos viver o agora. Não é assim, vamos viver o agora, beber pra caramba, usar drogas. Não é isso. É uma perspectiva de agora, de tipo, notar o agora, pensar o agora e existir no agora. É uma vibe bem existencialista, na verdade, assim, que esse filme tem. Na minha opinião, tá? Foi o que eu senti assistindo. Eu gostei. Eu te dizer que eu gostei. Eu não esperava. Eu esperava basicamente porque eu não conhecia. Mas eu gostei, cara, porque é bem fora da curva, assim. Quando a gente começou a falar de filme de corrida, né? A gente foi pra filmes que, tipo, tinham outra vibe, assim. E esses dois acabam tendo uma vibe muito de bastidor e se combinam muito nesse sentido da introspecção. Eu achei bem bacana. Eu indico, gente. Indico os dois, inclusive. Fica a dica. Não, né? Tem que indicar. Não, sim. Uma outra coisa interessante do filme é que isso daí também é uma outra convenção que a gente tem, é daquele personagem da plateia, né? A pessoa nova que aí os personagens principais a gente se conheceu na terceira série, não sei o quê. Você acha que a personagem da Laurie Bird vai ser isso, né? Ela tá chegando naquele momento, né? Ela pega carona com eles, mas não tem. Não tem orelha, gente. Não tem, você não sabe, né? E você, ao mesmo tempo, você tem eles, os personagens principais, né? O motorista e o mecânico praticamente não conversam, então você não sabe o background dele, mas você tem no outro lado, no lado do GTO, várias conversas que com certeza são mentiras, né? Há tantas histórias de como o GTO conseguiu aquele carro, quanto de Kuriga conseguiu as cicatrizes lá no Cavaleiro das Trevas. Meio isso também. Mas eu acho que justamente o grande trunfo desse longa é que não se baseia em diálogos e muito menos em roteiro, vamos combinar. A grande sacada é o jeito que ele é filmado. Assim. Isso que é bacana. Porque o jeito que ele é filmado é muito diferente do jeito que normalmente filmes de corrida são filmados, sabe? Colocam um carro do lado do outro, e aí vai ter aquela troca de olhares, sabe? Nada disso rola, gente. Nada. É uma coisa muito mais intimista. Os caroneiros, né? As caronas que o GTO pega também são um caso à parte, né? Assim, cada um tem histórias interessantes, né? Aquela senhora com a criança, entrando também no lado mais existencialista, como a gente tinha falado antes, né? Você vê uma perspecção de vida e morte, né? Quando você tem aquela senhora com a garota. Que, de novo, não é orelha. A gente fica pensando, não, porque vai ter aqui o personagem orelha agora que tá entrando na história agora. Não é isso. É diferente. É uma pessoa que passa, entendeu? É uma pessoa que passa naquela existência. Tipo, sei lá, o carinha da venda que a gente vai comprar pão, mas a gente não se relaciona. É por aí. Eu achei também a concorrência, ligando também os dois, a concorrência entre o GTO e os rapazes muito mais leal do que a do Ayrton Senna e do Alan Prost. Nossa, muito, né? Eles se ajudam, eles se defendem, eles estão sempre, assim, tipo... Eles não vão pra mídia falar mal um do outro. Aliás, não tem mídia, até mesmo, né? quando um é parado, né, pela polícia, quando o GTO é parado pela polícia, os dois se oferecem, o motorista se oferece para ficar junto com ele. E aí tem uma hora que lembra muito aquela cena do Easy Rider, né, que eles estão no restaurante, aí chegam os locais, querem brigar com eles, e o GTO fala assim, não, peraí, eles estão aqui comigo, e até... tipo, eles estão comigo. Eu sou o empresário deles. Né? Então você tem uma camaradagem que a gente não vê nos pilotos profissionais. Uma coisa que eu noto, assim, é que o Prost e o Senna, acho que só começaram a se tratar com respeito depois que eles já não corriam mais juntos. Sim. Né? Uhum. E não teve muito tempo, porque foi 1 ano. E aí o Senna morreu. Então fica um pouco do respeito póstumo. No caso deles, o respeito tá ali o tempo todo. Eles não se olham com desprezo. Eles não se apontam com desprezo. Eles se respeitam. A trilha sonora também eu achei interessante, né?
Maravilhosa. Tem uma música do The Doors. E você tem também a música do Kris Kristofferson, aquele Me and Bobby McGee, né? Que o pessoal conhece mais a versão da Janis, mas essa música foi escrita pelo Kris Kristofferson. E eu vi uma entrevista entre o Kris Kristofferson e o Monte Hellman, e o Kris Kristofferson tava falando que, poxa, quando você me ligou pra pedir pra usar essa música, eu fiquei muito feliz, porque ia ter uma música minha num filme do James Taylor. Você vê, né? A preocupação da pessoa, prioridades. Não me importa que você é o diretor, me importa quem vai atuar neste Quero o filme. James Taylor, que, sabe, é ainda queridinho lá do cenário folk americano, sim. O conflito dos dois, do GTO com os personagens principais, é um conflito meio que geracional também. Você nota que Há uma diferença de idade grande e a diferença de idade é muito focada nas diferenças de agir, né? Existe aquela pessoa que é muito mais experiente e por isso muito mais resiliente e ao mesmo tempo muito mais precavida, e há o outro lado que é o oposto. Enfim, não sei se estou colocando de um jeito que eu não quero dar spoiler, gente. É spoiler. Não vou entrar no fundo dessa história, mas é isso, tá? Entendeu? Espero que sim. Senão eu vou dar spoiler, aí vai ser ruim. Então, eu acho que já tá bom, né? Vamos sortear o tema pro próximo programa? Vamos. Então, o tema do próximo episódio vai ser... Deixa eu ver aqui. Nosso próximo tema é jornalismo. Se você conhece algum filme sobre jornalismo, mande a sua sugestão. Então, Andressa, o que tem de novo lá na revista Subjetiva? Então, a última crítica que rolou na revista foi a de Fênix Negra. Não recomendo a ninguém, tá bom? Fica a dica. Se você quer evitar uma decepção no cinema, não veja esse filme. Embora tenha, né, alguns pontinhos legais, mas enfim, é isso. E o meu Instagram, eu volto e meia tô dando dicas de cinema, falando sobre as cabines que eu fui, falando sobre as comidinhas que eu comi. Então, como é que os ouvintes podem entrar em contato com você? Então, pelo meu Instagram, né, que é o @drefalme. Por enquanto, eu devo mudar o nome, mas enfim, a gente vai botar o link em algum lugar. E no Medium também, que vai ter o link olha, também. você pode mandar um e-mail para nós em podcast.cego@gmail.com. Pode visitar o nosso site podcast.cego.blogspot.com. Né? E não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, com os amigos, com a família, com a mamãe, com o papai, com a vovó, com todo mundo. Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Então, aqui da Casa do Pareto, eu sou o Thiago. E eu Este sou a foi o Andressa. primeiro podcast Ponto Cego.